O SUV preto mergulhou da ponte exatamente às 11h47 da noite. Zara Williams assistiu horrorizada enquanto o veículo atravessava o guarda-reio e desaparecia no rio congelante abaixo. O impacto ecoou pelas ruas vazias de Seul como um tiro. Ela ficou congelada na margem do rio onde estava dormindo sob a ponte, seu cobertor fino enrolado em seus ombros, sua respiração formando nuvens no ar de dezembro. A maioria das pessoas teria fugido. A maioria das pessoas teria pedido ajuda. Mas Zara aprendeu há muito tempo que ajuda nunca vinha para pessoas como ela. Então ela correu em direção ao rio. A água a atingiu como 1000 facas quando mergulhou. O frio roubou sua respiração, fez seus músculos gritarem, mas ela continuou avançando mesmo assim. Ela podia ver o SUV afundando rápido, seu farol ainda aceso, iluminando a água turva como um farol moribundo. Através da janela do motorista, ela o viu. Um homem inconsciente. Sua cabeça estava sangrando, caída contra o volante. Zara puxou a maçaneta da porta. Não se mexia. A pressão da água a mantinha fechada. Ela bateu o punho contra a janela 1, 2, 3 vezes. Seus pulmões queimavam. Sua visão começou a embaçar. Na quarta tentativa, a janela se estilhaçou. Vidro cortou suas mãos, mas ela não sentiu. Tudo o que sentiu foi o peso deste homem quando ela agarrou seu colarinho e puxou. Ele era enorme, facilmente mais de 90 quilos de músculo sólido. Seu corpo estava mole, sem resposta. O carro afundava mais rápido. Zara chutou com tudo que tinha. Suas pernas gritavam. Seu peito parecia que iria explodir. Mas ela continuou chutando, continuou puxando, continuou lutando contra a corrente que tentava arrastá-los para baixo. Quando finalmente quebraram as superfícies, Zara ofegou por ar como se nunca tivesse respirado antes. Ela o arrastou para a margem do rio, seus braços tremendo, seu corpo tremendo de frio e exaustão. Ela desabou no chão congelado ao lado dele e pressionou seu ouvido contra seu peito. Nada, sem batimento cardíaco. Zara começou a RCP. Ela pressionou seu peito, contando, rezando, implorando a qualquer Deus que pudesse estar ouvindo para deixar este estranho viver. 1, 2, 3, 4, 5. Ela respirou em sua boca. Seus lábios estavam frios. Seu rosto era bonito mesmo na escuridão. Mandíbula marcante, maçãs do rosto salientes, uma pequena cicatriz perto da sobrancelha esquerda. Ela continuou pressionando. Vamos lá, ela pensou. Vamos lá, não morra comigo. Na 14ª compressão, ele tossiu. Água saiu de seus lábios. Seus olhos se abriram. Olhos escuros, quase pretos, cheios de confusão e dor e algo mais, algo perigoso. Aqueles olhos se fixaram nos dela. Por um momento, nenhum deles se mexeu. Nenhum deles respirou. Então Zara ouviu. Sirenes se aproximando. Ela recuou cambaleando, seus instintos de sobrevivência entrando em ação. Ela era sem teto. Ela era negra. Ela estava em um país onde não pertencia. A polícia faria perguntas que ela não podia responder. Eles descobririam que ela havia excedido seu visto. Eles a deportariam de volta para um país onde nada a esperava exceto mais dor. O homem tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Zara não ficou para ouvir o que ele tinha a dizer. Ela pegou seu cobertor, sua pequena bolsa de pertences, e correu. Ela desapareceu nas sombras de Seul como tinha feito centenas de vezes antes, como um fantasma, como se nunca tivesse existido. Mas o que Zara não sabia era que o homem que ela acabará de salvar era Kong, o chefe da máfia mais poderoso da Coreia do Sul. E ele nunca esquecia uma dívida. Zara estava sentada no canto de uma loja de conveniência fingindo ler uma revista enquanto o calor das ventilações de aquecimento descongelava seus ossos congelados. A dona, uma idosa coreana chamada Senhora Kim, às vezes a deixava ficar quando as noites estavam muito frias. Em trocas, Zara ajudava a limpar os pisos e abastecer as prateleiras. Não era muito, mas era sobrevivência. O sino acima da porta tocou, e 3 homens entraram. Eles usavam ternos caros. Seus sapatos eram polidos. Seus olhos eram frios. O instinto de Zara gritou para ela correr, mas ela se forçou a ficar quieta. Não chame atenção, ela disse a si mesma. Apenas seja invisível. Os homens falaram com a senhora Kim em coreano rápido.
Zara havia aprendido o suficiente da língua no último ano para entender pedaços. Eles estavam perguntando sobre uma garota negra. O sangue de Zara congelou. A senhora Kim balançou a cabeça, mas Zara viu o medo em seus olhos. A velha senhora estava mentindo por ela, protegendo-a. Um dos homens bateu a mão no balcão. A senhora Kim estremeceu. Zara se levantou. Ela não sabia por que fez isso. Todo o instinto de sobrevivência disse para ficar escondida, mas ela não podia assistir esta mulher se machucar por causa dela. Com licença, Zara disse em coreano quebrado. Há algum problema? Todos os 3 homens se viraram para olhá-la. O mais alto sorriu. Não era um sorriso amigável. Você é a única, ele disse em inglês. Seu sotaque era forte, mas compreensível. O chefe está procurando por você. Não sei do que você está falando, Zara disse. Acho que vocês têm a pessoa errada. O homem pegou seu telefone e mostrou uma foto. Era uma imagem granulada capturada de uma câmera de trânsito. Uma mulher mergulhando no rio, uma mulher puxando um corpo de um carro afundando. O coração de Zara parou. Você salvou a vida de Kong, o homem disse. Ele gostaria de agradecer pessoalmente. Não quero agradecimentos. Só quero ficar sozinha. O homem balançou a cabeça. Não é assim que funciona. Quando o chefe quer ver alguém, eles o veem. Não é um pedido. Zara olhou para a senhora Kim. Os olhos da velha mulher estavam cheios de lágrimas. Vá com eles, criança, a senhora Kim sussurrou. Estes não são homens que você recusa. Zara não tinha escolha. Os homens a levaram para fora, para um carro preto que provavelmente custava mais do que ela jamais veria em sua vida. Eles abriram a porta e ela deslizou para dentro. O interior era todo couro e luxo. Uma pequena tela de TV estava embutida no encosto de cabeça. As janelas eram tão escuras que ela não conseguia ver para fora. Por 30 minutos eles dirigiram por Seul. Zara assistiu a cidade passar pelos pequenos vãos no vidro. Luzes brilhantes, ruas movimentadas, um mundo que nunca havia feito espaço para alguém como ela. Finalmente, o carro parou. Eles haviam chegado a um prédio que parecia pertencer a um filme. Arquitetura moderna, linhas elegantes, guardas de segurança em cada entrada, uma cobertura que tocava as nuvens. Os homens a escoltaram através de um elevador privado que exigia 3 cartões-chave diferentes e uma leitura de impressão digital. Quando as portas se abriram, Zara entrou em um mundo que nunca soube que existia. A cobertura era enorme. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista de toda a cidade. Os móveis eram minimalistas, mas claramente caros. Arte pendurada nas paredes, peças que pareciam pertencer a museus, não casas particulares. E no centro de tudo estava ele. Kong. Ele parecia diferente daquela noite. Seu cabelo estava seco, penteado para trás do rosto. Seu terno estava perfeitamente ajustado aos seus ombros largos. O corte em sua testa havia sido suturado e já estava cicatrizando. Mas seus olhos eram os mesmos. Escuros, intensos, perigosos. Deixem-nos, ele disse aos seus homens. Eles se curvaram e desapareceram. Zara estava sozinha com o criminoso mais poderoso da Coreia do Sul. O silêncio se estendeu entre eles como um fio prestes a estalar. Você fugiu, ele disse finalmente. Sua voz era profunda, suave, com uma vantagem que fez a espinha de Zara formigar. Tenho tentado te encontrar há 3 dias. Você sabe quantos recursos tive que usar só para localizar uma garota sem teto? Zara levantou o queixo. Não pedi para você me encontrar. Um pequeno sorriso puxou seus lábios. Não, mas eu sempre pago minhas dívidas. E eu te devo minha vida. Você não me deve nada. Fiz o que qualquer um teria feito. Não, ele disse, dando um passo mais perto. Você fez o que ninguém mais faria. Meu carro saiu daquela ponte na frente de 15 testemunhas. Nenhuma delas pulou. Nenhuma delas tentou ajudar. Elas ficaram lá com seus telefones gravando, esperando eu morrer. Ele deu outro passo. Mas você, uma estranha, uma mulher sem nada. Você arriscou sua vida por alguém que não conhecia. Zara deu de ombros, tentando esconder o quão rápido seu coração estava batendo. Como eu disse, não foi grande coisa. Foi uma grande coisa, ele disse. E pretendo retribuir.
Não quero seu dinheiro. Bom, porque não estava oferecendo dinheiro. Ele gesticulou em direção à janela. Olhe para esta cidade, ele disse. Possuo metade dela. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Mas naquele rio, nada disso importava. Eu era apenas um homem se afogando, morrendo, e você foi a única que me viu como valendo a pena salvar. Zara sentiu algo mudar no ar entre eles. O que você quer de mim? Ela perguntou baixinho. Quero saber quem você é, ele disse. Quero saber por que uma mulher americana está vivendo nas ruas de Seul. Quero saber tudo sobre você, Zara Williams. Ela estremeceu ao som de seu nome. Você já sabe meu nome, ela disse. Sei muitas coisas. Sei que você veio para a Coreia há 2 anos com um visto de turista. Sei que você nunca foi embora. Sei que você não tem família, nenhum amigo, ninguém procurando por você. O que não sei é por quê. Zara se afastou dele, olhando para as luzes da cidade. Algumas histórias não são feitas para serem contadas, ela disse. Ele se moveu para ficar ao lado dela. Sua presença era avassaladora. Calor irradiava dele, envolvendo-a como um cobertor. Tenho tempo, ele disse. E sou um homem muito paciente. Por um longo momento, Zara não disse nada. Então, lentamente, as palavras começaram a sair. Ela contou sobre crescer em Chicago, sobre sua mãe que trabalhava 3 empregos só para mantê-las alimentadas. Sobre seu pai que saiu antes que ela fosse velha o suficiente para lembrar seu rosto, sobre sua mãe ficando doente quando Zara tinha 17 anos. Câncer, o tipo que não se importava com o quanto você trabalhava ou o quanto você rezava. Ela contou sobre as contas médicas que se acumularam, sobre abandonar a faculdade para cuidar de sua mãe, sobre assistir a mulher que havia dado tudo a ela lentamente desaparecer. Ela contou sobre o dia em que sua mãe morreu, sobre ficar na sepultura sem nada além de um apartamento vazio e uma pilha de dívidas que levaria décadas para pagar. Ela contou sobre o homem em quem confiou, Marcos, seu amor de colégio, aquele que havia prometido cuidar dela, aquele que pegou tudo o que ela tinha restante e desapareceu. Ela contou sobre fugir, sobre entrar em um avião com as últimas economias e ir o mais longe que podia ir, sobre escolher a Coreia porque sempre amou doramas coreanos quando adolescente, sobre a ironia de escapar de seus problemas apenas para se encontrar sem teto do outro lado do mundo. Quando terminou, suas bochechas estavam molhadas com lágrimas que ela não sentiu caindo. Kong não disse nada por um longo momento. Então ele estendeu a mão e limpou uma lágrima de sua bochecha. Você não está mais sozinha, ele disse. Zara balançou a cabeça. Você nem me conhece. Sei o suficiente. Sei que você é forte. Sei que você é corajosa. Sei que arriscou sua vida para salvar um estranho. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre quem você é. Ele recuou e pegou seu telefone. Você vai ficar aqui, ele disse. Em um dos quartos de hóspedes. Vou ter alguém trazendo roupas, comida, tudo o que precisar. Amanhã, descobriremos o resto. Não posso simplesmente ficar aqui, Zara protestou. Não sou um caso de caridade. Kong olhou para ela com aqueles olhos escuros. Você não é caridade, ele disse. Você é um investimento. Sempre cuido do que é valioso para mim. Antes que ela pudesse argumentar mais, uma mulher apareceu. Ela era elegante, vestida com um simples vestido preto, seu cabelo preso em um coque apertado. Esta é a secretária Ann, Kong disse. Ela vai cuidar de você. A secretária Ann se curvou levemente. Por favor, siga-me, senhorita Williams. Zara olhou para Kong uma última vez. Ele já estava se virando, seu telefone pressionado na orelha, falando rapidamente em coreano. Ela acabará de ser dispensada por um chefe da máfia. O quarto de hóspedes era maior que qualquer apartamento em que Zara já havia morado. A cama era king size com lençóis que pareciam nuvens. O banheiro tinha uma banheira do tamanho de uma pequena piscina. A secretária Ann mostrou como usar os vários controles. Luzes, temperatura, a TV inteligente que cobria uma parede inteira. Se precisar de algo, a secretária Ann disse, pressione este botão e alguém virá. Por que ele está fazendo isso? Zara perguntou de repente. O que ele realmente quer de mim? A secretária Ann pausou na porta. Nos 10 anos em que trabalhei para o Sr. Kong, ela disse, nunca ouvi olhar para alguém do jeito que olhou para você esta noite. Não sei o que ele quer,
mas sei que é mais do que pagar uma dívida. Ela se curvou e saiu. Zara ficou sozinha no quarto enorme, sua mente girando. No que ela tinha se metido? Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Vamos continuar. 2 semanas se passaram. 2 semanas de lençóis de seda e refeições gourmet. 2 semanas de roupas novas que se encaixavam perfeitamente e sapatos que não tinham buracos neles. 2 semanas de luxo que Zara ainda não podia acreditar que era real. Mas mais do que isso, 2 semanas de Kong. Ele era mais ocupado do que qualquer pessoa que ela já havia conhecido. Reuniões que duravam da manhã até a noite, telefonemas em idiomas que ela não entendia. Homens de terno indo e vindo a todas as horas. Mas de alguma forma, ele sempre arranjava tempo para ela. Eles jantavam juntos todas as noites. Apenas os dois na sua sala de jantar privada, as luzes da cidade piscando através das janelas. Ele fazia perguntas sobre sua vida, sobre seus sonhos, sobre as coisas que ela amava. E ela fazia perguntas também. Ela soube que ele havia assumido o império de seu pai aos 22 anos depois que seu pai foi assassinado por um clã rival. Ela soube que ele tinha uma irmã mais nova chamada Sumin que estava estudando no exterior em Paris. Ela soube que sua mãe havia morrido ao dar à luz a ele e seu pai nunca o deixou esquecer isso. Você deve ter amado ele, Zara disse uma noite. Seu pai. A mandíbula de Kong se contraiu. Amor não é a palavra certa. Eu o respeitava. Eu o temia. Eu queria ser ele, mas amor. Ele balançou a cabeça. Meu pai não era capaz de amor. E ele se certificou de que eu também não fosse capaz disso. Zara estendeu a mão pela mesa e tocou sua mão. Não acredito nisso, ela disse baixinho. Kong olhou para a mão dela sobre a dele por um momento. Algo tremulou em seus olhos. Algo vulnerável, algo humano. Então desapareceu, substituído por aquela máscara cuidadosa que ele sempre usava. Você deveria, ele disse. Acreditar no contrário é perigoso. Talvez eu goste de perigo, Zara disse. Seus olhos escureceram. Não brinque com fogo, Zara. Quem disse que estou brincando? A tensão entre eles era grossa o suficiente para cortar. Kong se levantou abruptamente. Tenho uma reunião, ele disse. Não me espere acordada. Ele saiu da sala sem olhar para trás. Mas naquela noite, quando Zara foi dormir, ela sonhou com olhos escuros e sorrisos perigosos. Ela estava caindo e não tinha certeza se queria parar. O problema começou 3 dias depois. Zara estava andando pela cobertura quando ouviu vozes vindas do escritório de Kong. A porta estava levemente aberta. Ela deveria ter ido embora. Ela sabia disso. Mas algo a fez parar e escutar. Isso é ridículo, a voz de uma mulher disse, afiada, com raiva. Você não pode estar falando sério sobre esta garota. Não respondo a você, Kong respondeu. Sua voz estava fria. Sou sua noiva, a mulher soltou. Ou você esqueceu? O coração de Zara caiu no estômago. Noiva. Kong tinha uma noiva. Nosso noivado foi arranjado por nossas famílias, Kong disse. Não significa nada. Significa tudo, a mulher sibilou. Nosso casamento unirá as 2 famílias mais poderosas da Coreia. E você está colocando tudo isso em risco porque alguma garota americana sem teto que você tirou do rio. Cuidado com sua língua, Anaya. Não, estou cansada de ter cuidado. Estou cansada de esperar. Todos os dias ouço rumores. Kong está mantendo uma mulher negra em sua cobertura. Kong está se apaixonando por uma estrangeira. Você tem alguma ideia de quão humilhante isso é para mim? Sua humilhação não é minha preocupação. Houve um som, um tapa. Zara se pressionou contra a parede, seu pulso acelerado. Quando a mulher falou novamente, sua voz estava baixa, venenosa. Livre-se dela, Nayan disse. Não me importo como. Mas se você não fizer isso, eu farei. Passos se aproximaram da porta. Zara correu. Ela chegou ao seu quarto justo quando ouviu a porta do escritório bater aberta. Suas mãos estavam tremendo. Sua mente estava girando. Ele estava noivo. O tempo todo, todos aqueles jantares, todos aqueles momentos em que ela pensou que algo estava se construindo entre eles. Ele estava noivo com outra mulher, uma mulher que claramente queria Zara fora.
Houve uma batida na porta. Zara não respondeu. A porta se abriu mesmo assim. Kong estava na porta. Sua bochecha estava vermelha onde Nayan o havia esbofeteado. Você ouviu, ele disse. Não era uma pergunta. Zara se afastou dele. Você não me disse que estava noivo. Por que não importa? Como pode dizer isso? Claro que importa. Kong cruzou o quarto em 3 passos. Ele agarrou seu braço e a girou para encará-lo. Escute-me, ele disse. Nayan não significa nada para mim. Nosso noivado foi arranjado quando éramos crianças. É política, negócios. Não tem nada a ver conosco. Não há um nós, Zara disse. Não pode haver. Por que não? Porque não sou estúpida. Zara libertou seu braço. Ouvi o que ela disse. Sou um passivo para você. Um escândalo. A garota que você tirou do rio. Sem meu lugar neste mundo, Kong. Sempre soube. A expressão de Kong mudou. Pela primeira vez desde que ela o conheceu, ele parecia incerto. E se eu não me importar com nada disso, ele disse. Então você é um tolo. Talvez eu seja. Ele se aproximou. Talvez eu seja um tolo desde o momento em que abri meus olhos e vi seu rosto. Talvez eu seja um tolo todas as noites no jantar olhando para você, ouvindo você, querendo você de maneiras que nunca quis ninguém. Não diga isso, Zara sussurrou. Por que não? É a verdade. Por que não posso me dar ao luxo de querer você de volta? As palavras ficaram no ar entre eles. Kong estendeu a mão e segurou seu rosto em suas mãos. Seu toque era gentil, tão em desacordo com tudo que ela sabia sobre ele. Então não me queira, ele disse. Mas deixe-me querer você. Deixe-me cuidar de você. Deixe-me protegê-la de todos que a machucariam. E Naya? Vou lidar com Naya. Ela me quer morta. Ela quer muitas coisas. A mandíbula de Kong se contraiu. Mas ela não vai tocar em você. Vou garantir isso. Zara olhou em seus olhos. Ela viu o perigo ali, a escuridão. Mas sob isso, ela viu algo mais. Algo que parecia terrivelmente com amor. Esta é uma má ideia, ela disse. Eu sei. Somos de mundos diferentes. Eu sei. Nada sobre isso faz sentido. Eu sei. Então por quê? Porque passei minha vida inteira fazendo sentido, Kong disse. Fiz o que era esperado. Fui o que todos precisavam que eu fosse. Mas quando estou com você, não quero fazer sentido. Só quero ser. Zara sentiu sua determinação desmoronar. Se fizermos isso, ela disse, não há volta. Não quero voltar. Só quero ir em frente com você. Ele se inclinou e Zara parou de respirar. Seus lábios tocaram os dela, suaves, questionadores, dando-lhe a chance de se afastar. Ela não se afastou. Ela o beijou de volta. E naquele momento, tudo mudou. As próximas semanas foram um sonho do qual Zara nunca quis acordar. Kong era diferente com ela do que era com todos os outros. Em público, ele era frio, calculista, o chefe da máfia que todos temiam. Mas, em particular, ele era terno. Ele ria de suas piadas. Ele segurava sua mão enquanto assistiam filmes. Ele a beijava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele também contava coisas a ela, coisas sobre seu negócio, seu passado, seus medos, coisas que disse nunca ter contado a ninguém. Ele contou sobre os pesadelos, sobre ver o corpo de seu pai após o assassinato, sobre o sangue que manchou suas mãos quando se vingou. Não sou um homem bom, ele disse uma noite, sua cabeça descansando em seu colo enquanto ela passava os dedos pelo cabelo dele. Fiz coisas terríveis. Coisas que fariam você fugir se as soubesse. Tente-me, Zara disse. Então ele contou. Ele contou sobre os corpos, os subornos, as guerras que lutou e venceu. Ele contou sobre os acordos com políticos corruptos e os inimigos que enterrou. Ele contou tudo e Zara escutou. Quando ele terminou, olhou para ela com aqueles olhos escuros. Você me odeia agora? Ele perguntou. Zara se inclinou e beijou sua testa. Nunca poderia te odiar, ela disse. Você fez o que teve que fazer para sobreviver. Eu entendo sobrevivência. Ele se sentou e a puxou para seus braços. Como você é real.
ele murmurou contra seu cabelo. Como tive tanta sorte! Você quase morreu, Zara lembrou. Eu não chamaria isso de sorte. Foi o dia mais sortudo da minha vida porque me trouxe até você. O relacionamento deles se aprofundou. Tornou-se físico, apaixonado, intenso. Kong era gentil com ela no início, tratando-a como se ela pudesse quebrar. Mas Zara mostrou que não era frágil. Ela mostrou que podia igualar seu fogo com o dela. As noites que passaram juntos foram cheias de confissões sussurradas e respirações roubadas. Seus corpos aprenderam um ao outro como mapas, memorizando cada curva, cada cicatriz, cada lugar secreto. Você é minha, Kong disse uma noite, seu corpo pressionado contra o dela, seus lábios em sua orelha. Diga. Sou sua, Zara respirou. E eu sou seu. Apenas seu, para sempre. Eles estavam vivendo em uma bolha linda e impossível. Mas bolhas sempre estouram. A primeira rachadura veio de uma fonte inesperada. A secretária Ann bateu na porta de Zara uma manhã com uma expressão urgente. Você precisa ver isso, ela disse. Ela levou Zara para uma pequena sala cheia de monitores, filmagens de segurança de todo o prédio. Em uma das telas, Zara viu Anaya. Ela estava conversando com um homem que Zara não reconheceu. Um homem com olhos frios e uma cicatriz descendo seu rosto. Quem é aquele? Zara perguntou. Park Sang-woo, a secretária Ann disse sombriamente. Ele é o chefe do clã Park. O maior rival do Sr. Kong. O que Nayan está fazendo conversando com ele? É isso que me preocupa. A conversa aconteceu ontem em um restaurante particular. Minhas fontes conseguiram obter esta filmagem. A secretária Ann apertou play. O áudio estava levemente abafado, mas Zara conseguia distinguir o suficiente. A garota tem que ir, Nayan estava dizendo. Quero ela destruída. Park Sang-woo sorriu. E o que eu ganho em troca? Quando eu me casar com Kong, você terá um amigo na organização Kong. Posso alimentá-lo com informações, ajudá-lo a derrubá-lo por dentro. Você trairia seu próprio marido. Ele ainda não é meu marido. E enquanto aquela garota estiver viva, ele nunca será. Park Sang-woo se recostou. Interessante. E como você gostaria que ela fosse destruída? Faça doer, Nayan disse. Faça ser lento. Quero que ela sofra. A filmagem terminou. Zara se sentiu enjoada. Precisamos contar ao Sr. Kong, a secretária Ann disse. Mas antes que pudessem se mover, alarmes começaram a soar por todo o prédio. Luzes vermelhas piscaram. Tiros de arma de fogo eclodiram em algum lugar abaixo deles. Eles nos encontraram, a secretária Ann disse, seu rosto empalidecendo. O clã Park, eles estão aqui. O sangue de Zara congelou. Onde está Kong? Em uma reunião no 40º andar. Então precisamos chegar até ele. A secretária Ann balançou a cabeça. Você precisa se esconder. Se eles te encontrarem, vão te matar. Não vou me esconder enquanto ele está em perigo. Zara agarrou o braço da secretária Ann. Você não entende. Não posso perdê-lo. Perdi todos que já amei. Não vou perdê-lo também. Algo mudou nos olhos da secretária Ann. Respeito. Tudo bem, ela disse. Mas fazemos do meu jeito. Siga-me. Elas se moveram pelo prédio usando corredores de serviço e passagens ocultas que Zara nunca soube que existiam. Os sons de luta ficaram mais altos. Gritos, explosões, o cheiro de fumaça e sangue. Quando finalmente chegaram ao 40º andar, o coração de Zara quase parou. Corpos por toda parte. Homens de Kong, homens de Park, sangue se acumulando nos pisos de mármore caros. E no centro de tudo, Kong. Ele estava lutando contra 3 homens de uma vez. Seus movimentos eram fluidos, mortais. Ele despachou um com uma faca na garganta, outro com uma bala na cabeça. O terceiro conseguiu acertar um golpe, fazendo Ji cambalear. Kong! Zara gritou. Sua cabeça virou em direção a ela. Seus olhos se arregalaram. Não, ele gritou. Saia daqui. Mas era tarde demais. Mãos agarraram Zara por trás. Ela lutou, chutou, mordeu, mas havia muitos deles. Park Sang-woo saiu das sombras, aplaudindo lentamente.
Bem, bem, ele disse. A famosa garota do rio. Ouvi tanto sobre você. Solte-a, Kong rosnou. Sua arma estava apontada para Park, mas havia muitos inimigos entre eles. Isso é entre você e eu. Era entre você e eu, Park concordou. Mas então Nyan me fez uma oferta muito interessante. E tenho que admitir, assistir você desmoronar por causa de uma mulher é entretenimento demais para deixar passar. Se você machucá-la, vou destruir tudo o que você ama. Park riu. Você não está em posição de fazer ameaças. Ele acenou para seus homens. Um deles pressionou uma faca na garganta de Zara. Kong ficou absolutamente imóvel. Solte sua arma, Park disse. Não. Kong olhou para Zara. Seus olhos estavam selvagens. Desesperados. Não faça isso, Zara disse. Não ceda por minha causa. Calhe a boca, um dos homens sibilou, pressionando a faca com mais força. Uma linha fina de sangue escorreu pelo pescoço de Zara. Algo se quebrou na expressão de Kong. Ele soltou sua arma. Ele se ajoelhou. Park sorriu e caminhou em direção a ele. Olhe para você, o poderoso Kong, ajoelhado por uma garota negra sem teto. Seu pai ficaria tão desapontado. Meu pai era um monstro. Sim, mas pelo menos ele era forte. Você é fraco. E a fraqueza merece ser eliminada. Park levantou sua arma. Zara gritou. E então tudo aconteceu de uma vez. A secretária An, que todos haviam esquecido, puxou uma arma de algum lugar e atirou no homem segurando Zara. Zara caiu no chão, agarrando a faca caída. Kong se lançou para frente, derrubando Park. A sala explodiu em caos. Balas voaram. Corpos caíram. Zara lutou como nunca havia lutado antes, cortando e esfaqueando qualquer um que chegasse perto dela. Quando a poeira finalmente assentou, Park Sango estava morto. Seu corpo jazia aos pés de Kong, uma faca enterrada em seu peito. Kong estava coberto de sangue. Parte dele era seu próprio sangue. Ele olhou para Zara do outro lado da sala. Sua expressão era indecifrável. Então ele cruzou o espaço entre eles em 3 passos e a esmagou contra seu peito. Achei que tinha te perdido, ele disse, sua voz rachando. Quando vi aquela faca na sua garganta, achei que ia te perder. Você me salvou, Zara sussurrou. Você me salvou primeiro. Ele recuou e olhou para seu rosto. Todos os dias desde o rio, você tem me salvado. Eles se beijaram. Foi desesperado e sangrento e perfeito. Quando finalmente se separaram, a secretária An limpou a garganta. Senhor, ela disse, ainda há questão de Anaya. Ela estava trabalhando com Park. Ela o traiu. Os olhos de Kong ficaram frios. Tragam-na para mim, ele disse. Anaya foi trazida diante deles 2 horas depois. Ela não se parecia em nada com a mulher elegante que Zara havia visto antes. Seu cabelo estava despenteado. Sua maquiagem estava borrada com lágrimas. Seu vestido estava rasgado. Ela caiu de joelhos diante de Kong. Por favor, ela implorou. Posso explicar. Fui manipulada. Park me forçou a trabalhar com ele. Ele ameaçou minha família. Kong olhou para ela com olhos frios. Secretária An, ele disse. Toque a gravação. A secretária An pegou seu telefone e apertou play. A voz de Nyan encheu a sala. Faça doer. Faça ser lento. Quero que ela sofra. O rosto de Nyan desmoronou. Sinto muito, ela soluçou. Estava com ciúmes. Eu te amava. Sempre te amei. E ela te tirou de mim. Você nunca me teve, Kong disse. Nosso noivado era um contrato, um arranjo de negócios. Te disse desde o início que nunca te amaria. Achei que você mudaria de ideia. Achei que se eu esperasse o suficiente, se fosse paciente o suficiente. Você pensou errado. Kong se virou para seus homens. Levem-na para celas, ele disse. Ela enfrentará julgamento perante o conselho por sua traição. Você não pode fazer isso. Nyan gritou. Minha família vai destruir você. Sua família já foi notificada de sua traição. Eles a renegaram para se salvarem. Os gritos de Nyan ecoaram pelos corredores enquanto ela era arrastada.
Zara ficou ao lado de Kong, assistindo-a ir. O que vai acontecer com ela? Ela perguntou baixinho. O conselho decidirá. Mas trair a família, trabalhar com o clã rival, tentar matar alguém. Kong pausou. Há apenas uma punição para isso. Zara assentiu lentamente. Ela deveria ter sentido pena. Talvez uma parte dela sentisse. Mas uma parte maior sentiu algo mais. Alívio. As semanas que se seguiram foram cheias de reconstrução. Kong trabalhou incansavelmente para reparar os danos do ataque do clã Park. Corpos precisavam ser enterrados. Alianças precisavam ser reforçadas. O império precisava ser estabilizado. Mas não importava o quão ocupado ele estivesse, ele sempre voltava para casa para Zara. O amor deles se aprofundou de maneiras que nenhum deles esperava. Kong começou a fazer mudanças. Pequenas no início, depois maiores. Ele começou a se afastar das partes mais sombrias de seus negócios. Ele investiu em empreendimentos legítimos. Ele fez planos para um futuro que não envolvia sangue e violência. Para você, ele disse a Zara uma noite. Quero ser alguém de quem você possa se orgulhar. Já me orgulho de você, ela disse. Quero ser melhor. Então seja melhor. Mas seja melhor por você mesmo, não apenas por mim. Ele a beijou então, longo e devagar. Eu te amo, ele disse quando finalmente se separaram. Nunca disse essas palavras para ninguém. Mas eu te amo, Zara Williams, mais do que jamais pensei ser capaz de amar. Zara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Eu também te amo, ela disse. Contra todas as probabilidades, contra toda a razão. Eu te amo. 6 meses depois, Kong pediu Zara em casamento. Ele a levou de volta à ponte onde seu carro havia mergulhado no rio. Onde a história deles havia começado. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Foi aqui que eu deveria ter morrido, Kong disse. Mas em vez disso, foi onde encontrei minha vida. Meu propósito, meu tudo. Ele se ajoelhou. Zara Williams, você se casará comigo? Zara olhou para este homem que havia mudado tudo. Este homem perigoso, complicado e lindo que havia visto em seu pior momento e a amou de qualquer forma. Sim, ela disse. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo. Era elegante, simples, um único diamante que capturou a luz do sol poente. Ele se levantou e a puxou para seus braços. Vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz, ele disse. Você já me faz feliz. Então vou passar o resto da minha vida mantendo você feliz. Eles se beijaram enquanto o sol se punha atrás deles, lançando suas sombras longas pela ponte. 2 pessoas quebradas que se encontraram da maneira mais impossível. 2 almas que estavam se afogando até aprenderem a salvar uma outra. O casamento foi o evento do ano. Zara usou um vestido que combinava elementos africanos e coreanos. Padrões de tecido quente tecidos em uma silhueta hanbok tradicional. Ela nunca se sentiu mais bonita. A cerimônia foi íntima, apenas amigos próximos e aliados confiáveis. A secretária Anne chorou. A irmã de Kong, Sumin, voou de Paris e imediatamente declarou usar a melhor coisa que já havia acontecido a seu irmão. E quando Kong levantou o véu de Zara e olhou para seu rosto, havia lágrimas em seus olhos. Minha esposa, ele disse. Meu marido, ela disse. Para sempre, eles disseram juntos. A recepção durou até o amanhecer. Houve dança e risos e mais felicidade do que Zara jamais pensou ser possível. Mais tarde, na quietude de seu quarto, Kong segurou Zara perto. Obrigado, ele disse. Por quê? Por pular naquele rio. Por salvar um estranho. Por não fugir quando viu quem eu realmente era. Zara sorriu e pressionou um beijo em seu peito. Te disse, ela disse. Eu gosto de perigo. Ele riu, um som que ainda surpreendia com seu calor. Então você se casou com o homem certo. Casei-me com o único homem, ela corrigiu. Nunca houve mais ninguém. Nunca haverá. Eles fizeram amor lentamente naquela noite, tomando seu tempo, saboreando um ao outro. E quando finalmente adormeceram, emaranhados juntos em lençóis que custavam mais do que a vida antiga de Zara, ela sentiu algo que não sentia há anos. Paz. 1 ano depois, Zara estava na varanda de sua cobertura, olhando para a cidade que havia se tornado seu lar.
Tanta coisa havia mudado. Ela não era mais sem teto, não era mais invisível, não era mais sozinha. Ela era Zarakong, esposa do homem mais poderoso de Seul, filantropa, defensora da juventude sem teto, uma mulher com propósito e poder e amor. Braços a envolveram por trás. No que você está pensando? Kong perguntou, seu queixo descansando em seu ombro. Sobre como minha vida é diferente agora. Sobre como eu estava assustada quando vim pela primeira vez para esta cidade. Sobre como nunca imaginei que poderia ser tão feliz. Kong a virou para encará-lo. Você merece toda a felicidade, ele disse. Você merece o mundo. Não preciso do mundo. Só preciso de você. Ele sorriu aquele sorriso raro que era só para ela. Você me tem, ele disse. Para sempre e sempre. Ela o beijou, e ele a beijou de volta. E em algum lugar à distância, o sol começou a nascer sobre Seul. Um novo dia, um novo começo, uma história de amor que começou com tragédia e terminou com triunfo. E enquanto ficavam ali juntos, observando a cidade acordar, Ara sabia uma coisa com certeza. Ela finalmente havia encontrado seu lar. Não um lugar, uma pessoa. E ela nunca o deixaria ir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Até o próximo vídeo.